Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Nossa, hoje eu tô super emocionada porque depois de tantos episódios, né, só eu e você, finalmente a gente tá com uma convidada muito especial. A gente tá com a escritora Giovanna Madalosso, que é um dos grandes talentos da literatura contemporânea brasileira. Giovanna, obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Vai ser uma conversa gostosa. Obrigada pelo convite e oi pra todo mundo. E pra quem não conhece a Giovanna, ela tem 3 livros publicados, né, Giovanna? Primeiro, A Teta Racional, que é um livro de contos, e 2 romances que tem uma ligação com a moda, sobretudo Tudo Pode Ser Roubado, de 2018, mas o Sweet Tokyo, que saiu no ano passado, também tem. Olha, aí é vocês que vão me dizer, porque eu não tinha nem me tocado disso. Tem uns toques. E é engraçado porque no final do ano passado, eu tava contando pra Oli, né, do Sweet Tokyo, tava contando um pouco do enredo. Sem falar o nome. Ela. Na verdade, você começou a falar, eu tô lendo um livro muito legal, e começou a contar a história. E eu falei, eu tô lendo também. E aí depois a Olivia leu Tudo Pode Ser Roubado, e eu li também. E o Tudo Pode Ser Roubado tem realmente uma ligação com um vestir. A gente até brinca entre a gente, porque o Tudo Pode Ser Roubado é quase uma aula, né, para iniciantes de moda, de como observar as simbologias e aprender a compreender essa construção de imagem social das pessoas. Quais são essas mensagens que a gente passa todo dia pelas escolhas estéticas desses personagens, né? Uma das coisas que a gente fala muito no podcast, a gente sempre relaciona a vida em sociedade como um palco, né? E a gente sempre fala que somos todos personagens e temos essa escolha de figurino quando a gente acorda, né? Então, abrimos o olho e essa escolha que a gente faz ao abrir o armário e começar a se vestir é construir esse personagem de uma forma de como a gente gostaria que as pessoas nos lessem. Nossa, maravilhoso isso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu acho, inclusive, até que eu tô botando muita energia na construção dos meus personagens e várias vezes eu acabo me deixando de lado como construção de personagem, porque a roupa oficial da escritora aqui, que fica em casa, muitas vezes ela... Enfim, talvez seja a personagem escritora mesmo, um pouco sem sal. Giovanna, inclusive, essa era a primeira coisa que eu queria te perguntar, justamente a sua relação com o vestir. Uau! Posso só falar uma coisa antes? Assim, juntando com a Isabel, a sua relação do vestir... E a gente queria saber se você já pensou nessa mudança, porque você começou estudando jornalismo, trabalhou com publicidade, né? E aí nos últimos seguiu anos, a carreira, né, de escritora. Bom, primeiro eu queria falar que eu estou muito feliz de falar desse assunto, porque o Tudo Pode Ser Roubado é um livro que envolve moda, mas eu conversei muito sobre esse livro nos últimos anos, enfim, várias entrevistas, mas sempre vai para um viés da literatura, não passa muito disso, e a primeira vez que eu vou discutir essa parte, para mim está sendo muito estimulante. Com relação à minha trajetória, não foi nada pensado, eu sempre quis ser escritora, mas a gente vive socialmente, assim, pelo menos nesse universo em que fui criada, o trabalho artístico era muito desqualificado. Então, ser escritora numa família tradicional, né, de onde eu vim, lá do sul do Brasil, era uma coisa muito fora de questão. Então, eu fui procurar outras formas de escrever. Eu fui estudar jornalismo, depois eu quis vir para São Paulo e achei que uma boa forma de trabalhar em São Paulo era propaganda. Eu gosto de uma coisa na propaganda que tem uma liberdade criativa e aí também um contato com a estética e que o jornalismo não necessariamente me oferecia, então fui feliz, alguns anos trabalhando em propaganda, muitos anos, e depois eu segui escrevendo, né, como colunista, comecei a trabalhar como colunista para veículos, como roteirista, eu escrevi algumas séries, né, e depois eu acabei focando naquilo que eu sempre amei, que eu sempre quis, que é a literatura, né? Eu acho que lá perto do nascimento da minha filha, quando eu estava com quase 40 anos, foi a hora que eu achei a minha voz narrativa e eu achei que estava na hora de publicar. Mas eu escrevo desde sempre. Você sentiu uma mudança em termos de como se apresentar? Porque todos esses espaços, eles têm os seus códigos de vestimenta, né? Então, tanto uma faculdade de jornalismo, né, a gente já vê de longe, o pessoal da comunicação. E aí depois, quando você vai para o meio publicitário, todo mundo já acha... Não, gente, principalmente em São Paulo, primeiro, né? E depois
demais. E o meio literário ainda é outra seara, né? Então vamos falar que eu passei por mudanças muito radicais que eu nunca tinha me dado conta, mas que agora eu tô pensando porque eu vim, como eu falei assim, né, de uma família de classe média alta curitibana, e eu passei por todas aquelas coisas que se passa, por exemplo, como baile de debutante. Então eu usava aquele cabelo com topete que se usava na época em Curitiba, e tudo que eu faço eu gosto de fazer muito bem feito. Então mesmo nessa época que tinha aquele topete que era super cafona, eu queria ter o maior topete de todos e consegui. Eu acordava mais cedo para desfiar a franja, para levantar aquela onda enorme, e eu cheguei a ganhar um troféu na escola. Eu tinha 15 anos, eu ganhei um spray que era o troféu do maior topete do colégio. E maravilhoso! essa era a, né, tá aí um troféu que eu gostaria de ter. Era a época do Spencer, né? Daquela coisa com ombreira. Então tudo isso eu vivi intensamente, sempre me esmerando para ser a mais patricinha, vamos dizer. E aí depois eu mudei radicalmente, porque eu mudo também, assim, muito, né? Eu passei uma fase que eu era skatista, eu comecei a ir para outras coisas. Eu fiquei meio riponga, uma fase que eu andava indo para a Bahia, enfim, comecei a fumar cigarro de artista, e aí eu usava saias indiana até o pé, cabelo crespo. Então assim, eu já tive muitos looks. Quando eu cheguei no jornalismo, eu já vinha aí de uma série de... Passei pelo grunge também, né? Frequentava os lugares underground. Isso depois eu fiquei muitos anos frequentando esse universo, à noite, os lugares underground. E no jornalismo, sim, eu aderi um pouco à estética da faculdade de jornalismo durante um tempo. E aí eu vim para São Paulo. E São Paulo me trouxe mais mudanças, né? Porque aí é o meio publicitário, que é toda uma outra estética, né? Eu trabalhei com ícones, assim, paulistanos da propaganda, como Zaragoza, da DPZ, né? E ali tinha todo o código, né? Washington, todas essas pessoas que eu convivia, né? Ia nas festas deles e tal. E qual era o dress code, digamos assim? Começa a valer muita marca, né? Porque eu acho que as pessoas ali, elas trabalham muito, ganham muito bem, e uma coisa que dá satisfação... Tem um lado meio frustrado que eu reparava assim, em todos, que é ter que entregar tanta vida para o trabalho, porque a agência realmente cobra muito. Então, tinha uma coisa meio compensatória, né? Você tá ali trabalhando perto da Faria Lima, entrar no Iguatemi, e aí você se compensa por todo esse sacrifício comprando um óculos caríssimo, né? Eu tinha uma amiga... Tô reconhecendo uma personagem aí, hein? Olha aí, já começam as coisas que vão dar origem à Rabudinha. Então, na verdade, essa narradora do Tudo Pode Ser Roubado nasceu muito da observação deste universo. Mas eu vou voltar para ele daqui a pouco para falar para vocês que depois, quando eu virei escritora, eu tive que achar um código meu, né? Eu acho. E aí eu acho que eu tenho me vestido de uns anos para cá, assim, talvez pela primeira vez mais perto daquilo que eu sou, assim mesmo. O que seria? O que seria? Que não é, por exemplo, não é uma coisa muito hiper feminina, que é um código que eu abandonei, assim, eu acho que eu usei muitos anos, porque tinha essa coisa da mulher tá com a roupa justa, o pezinho pequeno. Eu fiquei anos usando roupa menor do que o meu número nessa ideia meio brasileira de sedução. Até que, finalmente, que bom, e eu percebi que não, que eu preferia roupas mais largas, que a sedução não estava exatamente, né, nessa coisa mais óbvia que a gente imagina, né, que existiam Você outras... gosta muito de camisa, né? Isso, então eu fui para uma coisa menos, como eu vou dizer... um pouco mais embaralhada, um pouco mais... Eu gosto muito desse embaralhamento hoje entre o masculino e o feminino, que tem muito a ver com a maneira que eu penso, com o feminino, o feminismo, entendeu? Um pouco mais unissex. Como é que você vê esse meio literário, a maneira deles se vestirem, se apresentarem? É bem sensal, né? Bem sensal. É como se fosse assim, todo mundo coloca só energia no intelecto e, bom, vamos aí. Não importa, né, a roupa. Muito pouco. Se importa com isso, é superficial. A gente sempre fala isso, né? Eu acho que quanto mais intelectualizado o meio, mais longe das frivolidades mundanas do dia a dia, né? Então, é quase um afastamento, né, do barroco, da ornamentação desnecessária, dos excessos, porque
vamos falar de coisa séria. Você sente um pouco isso? Muito, e eu acho que não preciso. E também acho uma coisa muito curiosa que isso também é a criação do personagem, porque até quando você vai vestir uma roupa super sem graça ou sem sal, aquela mesma camisa de sempre, você tá querendo passar, assim, uma imagem também de despojamento, de eu não me importo com isso. Então, eu não acredito em, assim, imagens não calculadas. Pelo menos da porta da casa para fora, né? Eu acho que tem um cálculo, de certa maneira, assim. Eu queria pegar um gancho que você já começou a falar aí, dessa mistura do feminino e do masculino no seu vestir, e começar a falar aqui do Tudo Pode Ser Roubado e do chapéu fedora. Para quem não sabe, né, o estilo fedora é um tipo de chapéu que foi muito, muito usado no início do século XX, principalmente, e ele teve vários simbolismos atrelados a ele, né, esse estilo de chapéu. Um desses simbolismos foi a luta sufragista, né, e das mulheres que não queriam se vestir dessa forma estereotipada. E um dos grandes ícones que representa esse chapéu é a Sarah Bernhardt, que foi, né, uma grande atriz que performava também personagens masculinos, como Hamlet, né, no teatro. E ela usava o chapéu exatamente para contestar o que seria o vestuário feminino e o vestuário masculino, né? Então, tem muito a ver. E no início do Tudo Pode Ser Roubado, Acho que a gente tem que explicar um pouco só o enredo. O plot assim. é a história de uma personagem, né, que é a Rabudinha, que ela tem uma vida ali trabalhando num restaurante, um restaurante, né, que parece bem hypado, um restaurante da moda, né, onde pessoas importantes vão e as pessoas mais importantes, mais descoladas, são sentadas perto da janela, como fosse essa vitrine, né, de pessoas. E ela tem uma vida, assim, sem muitas pretensões, né, que ela vai levando. E aí um dia ela é abordada, né, por um homem que chega, e ela inclusive fica meio perguntando assim, nossa, como é que sentaram ele na vitrine? Porque ele é muito feio, ele é feio, ele é meio surrado, né? Você usa essa... É isso aí. Ele é meio surrado e tal. Mas ele tá com um chapéu fedora, então... Esse chapéu é muito utilizado por cantores de jazz, né, para instrumentistas de jazz, então ele deve ser uma pessoa importante, um músico. E aí que, na verdade, ele vai abordá-la e ele vai fazer uma proposta para ela, né, conseguir algo para ele, uma edição raríssima, né, do livro Guarani, e a partir daí a coisa se desenrola, né? E ela já tinha essa habilidade de seduzir pessoas nesse restaurante, ir para a casa das pessoas, né? Inclusive ter relações com as pessoas, e depois, quando elas dormiam, quando elas ficavam mais vulneráveis, ela ia lá, fingia que é o banheiro, ou a pessoa dormia e ela ficava procurando coisas com cara de cara, né? Para ela roubar e depois vender por aí. Inclusive, eu acho que o primeiro capítulo se chama o Óculos Tom Ford. Óculos Tom Ford. Olha, nem eu lembrava. Ela vende esses objetos num brechó de luxo de uma amiga dela, uma amiga trans. E ali ela acaba fazendo um dinheirinho extra que completa a renda dela no restaurante. Exatamente. Agora, eu tenho uma história... Vou deixar você falar, vocês não me deixem esquecer essa história, porque eu trabalhei de garçonete e esse lance de sentar as pessoas na vitrine é verdade. Então deixa eu só ler essa passagem aqui. Eu queria ler a passagem dela encontrando o Biel, que é essa primeira leitura, né, que ela faz de uma pessoa falando, por que ele tá na vitrine, né? Dei uma olhada no sujeito. Nunca tinha visto antes. Me surpreendeu que estivesse numa mesa da frente. Era feio e não era famoso. Tinha uns 50 anos, a pele meio fodida, uma boca pequena. A hostess devia ter gostado do chapéu dele, um fedora preto. Chapéu de cantor de jazz. Tá aí, pensei. Talvez seja um cantor de jazz. Nesses 2 ou 3 segundos, aí ela vai falar com ele, né? Se apresenta, ele fica olhando para ela e ela diz... Nesses 2 ou 3 segundos, reparei que ele estava com um cachemir meio surrado e tomava um old fashioned, um drink feito de uísque e angostura, mais pedido no cinema do que na vida real. Eu acho que essa primeira leitura dela é tão perfeita, né, para o personagem. Eu queria saber de você, além da sua experiência como garçonete, da onde saiu esse lugar, que o fedora, da onde que veio a escolha do fedora?
Olha, eu acho que não vou dizer que foi aleatório, mas assim, eu fui procurar, eu pensei num chapéu, eu não entendo muito, assim, eu não sabia que Fedora chamava Fedora, mas eu falei, nossa, acho que ele pode estar com um chapéu legal, e aí eu fui pesquisar. Na verdade, assim, tudo que apareceu, ou muito do que apareceu de moda, o Fedora eu acho que eu pesquisei na hora, mas o resto que eu fazia era assim, na fase que eu estava escrevendo esse livro, eu comprava a Vogue, a Elle, e no final de semana eu sentava na cadeira que eu faço as minhas leituras, ficava folheando e procurando objetos, enfim, bolsas, sapatos, acessórios que eu achasse incríveis para trazer para dentro da narrativa. Foi super engraçado porque assim, eu sempre trabalho com uma parede de cortiça no meu escritório onde eu coloco coisas relativas àquilo que eu estou escrevendo. Então essa minha parede geralmente tem textos jornalísticos, filosóficos, algumas fotos com referências de lugares, ou a linha do tempo, né? Quando eu estou escrevendo um romance ou um conto mais longo. E nesse período que eu estava escrevendo Tudo Pode Ser Roubado, eu comecei a colar todas essas peças fashion na minha parede. Então, assim, de repente eu tinha essas bolsas, botas, vestidos, assim, numa grande quantidade. Foi super engraçado, porque meus amigos chegavam na minha casa na época e falaram assim, cara, o que tá acontecendo com você que você nunca foi ligada em moda e agora você tá aqui desejando essa bota de 10 mil reais? Então, e aí eu vinha com todos esses meus insumos e na época que, enfim, quando eu tinha que escrever alguma situação em que ela lia muito a pessoa pela aparência, que eu acho que é uma coisa que ela faz bastante nesse romance, né? É uma história, assim, que se passa numa São Paulo em que as pessoas têm relações bastante superficiais em geral, e eu acho que essa leitura rápida de quem a pessoa é através da roupa, da maneira que ela se comporta, é muito importante nesse romance, né? Até para ela ter fazer esses pequenos roubos. Então eu vinha tirando dessa pesquisa que eu fui fazendo. Mas, de novo, eu cheguei no Fedora meio por acaso, assim. E fiquei muito feliz até de saber que ficou vocês que me contaram que tem envolvimento com as sufragistas. Me arrepiou, porque é um movimento que eu amo. Olha o feminismo aí, sempre pautando. Giovana, você mencionou a Tiana, né, que é amiga da Rabudinha, e eu queria que você falasse um pouco da relação com a roupa da Rabudinha, né, que eu tenho a impressão que é meio que, né, ela rouba todas essas roupas de luxo, esses objetos de luxo para preencher um vazio, eu tenho a impressão. E a Tiana, ela é aquela pessoa que tem um apreço, que tem um cuidado, que tem um conhecimento da roupa, né, que ensina para a Rabudinha, né, como roubar melhor, né, como ver o acabamento bom, né, quando a roupa não é falsa. Né? E eu sinto que para ela é algo muito mais profundo, né? Que faz parte da identidade dela. Olha, eu acho que essa personagem é um tributo aos todos os tantos estetas que eu conheci na minha vida, principalmente depois que eu vim para São Paulo, porque eu tenho um pouco da Rabudinha no certo sentido de observar muito, elaborar, né? A Rabudinha ela elabora bastante as coisas, mas eu não sou uma esteta e eu tenho um olho bastante ruim. A minha filha já é diferente de mim e tem sido muito legal observar. Por exemplo, a minha filha bota o vestido, né, com 6, 7 anos e quer acinturar, não sabe como, ela pega uma trança de cabelo de uma princesa e dá uma cinturada com aquela trança. Quando eu vi isso, ela misturando estampas, fazendo isso, eu falei, gente, realmente é um talento que eu não possuo, eu nunca tive, né, eu me viro como eu posso. Só que o que acontece? Eu trabalhei em São Paulo com muitos diretores de arte, né? Então, assim, durante anos duplando, porque eu fui redatora com esses diretores de arte, eu comecei a aprender a olhar as coisas com eles. E eu tive uma amiga, especificamente, que não é trans, uma mulher chamada Júlia, que foi a Tiana da minha vida, porque a Júlia sempre me falou, não, isso aqui, ela falou do lenço, ela que me ensinou, olha o verso, olha a costura. Então ela foi uma grande professora para mim, a gente se afastou depois, mas eu acho que a Tiana é um pouco um tributo para ela. E depois que a Júlia saiu da minha vida, agora que eu estou me dando conta, eu sempre tenho algumas amigas que vêm para me dar esses toques, porque eu fiquei assim, amiga inseparável, amicíssima da Dedé Bevilacqua, que é estilista do Básico.com, que é assim, bate uma dúvida, eu ligo a Dedé que me falou, as coisas têm que ser maiores, você tem que deixar sobrar no ombro, não pode estar com a manga tão curta. Então, assim, a Tiana é uma homenagem, né, a essas mulheres que sempre me orientaram nesse quesito. Mas e no caso para Rabudinhas? É para preencher um vazio? Com certeza, né? Eu acho que ela rouba muito, né? Durante o livro, para quem não leu, ela tá toda hora, ela tá furtando alguma coisinha, dando a Elsa. E depois eu vi umas leituras que eu achei muito equivocadas, falando que ela era clepto, que talvez um dia ela quisesse roubar uma outra coisa maior, além dessas e do livro. Gente, jura? Foram até aí? Não tem nada a ver.
a ver para mim, né? Eu acho que definitivamente... O que eu acho? Acho que esse é um livro que fala muito sobre a dificuldade desse relacionamento e essas relações super efêmeras, né? Que eu observei muitos. Eu sempre saí muito à noite, eu gosto da noite. Então, assim, todo mundo indo para casa de todo mundo, transando com todo mundo. Uau, tendo sei lá quantos parceiros e relações e amigos, mas no fundo uma solidão muito grande. Tudo isso se dando de uma maneira bastante superficial, sem que as pessoas consigam fazer uma conexão um pouco mais profunda, engatar, enfim, as relações de uma maneira que seja mais proveitosa para elas. E aí eu acho que a Rabudinha, ela vai para a casa das pessoas porque ela quer ir para a casa das pessoas, ela quer conversar, ela quer observar, ela quer interagir, e aí ela acaba roubando esses objetos, né? Mas vem muito de uma carência mesmo. Essa história da noite, muito, muito bacana que você já comentou, porque em 2 momentos me saltou o olho aqui, foram partes que eu sublinhei no livro. Uma delas é que você diz, porque no final, a verdade sobre uma cidade é essa, o que sobra de cada um depois que as luzes dos escritórios se apagam. E aqui, como todo mundo sabe, o que sobra é pouco. Um emocional talhado pelos excessos, um terreno propício para as patologias se instalarem. Mas eu ainda preferia ver as pessoas assim, na sua face mais combalida, do que projetando virtudes de currículo vitae à luz do dia. E aí depois, na Carta Capital, numa entrevista da Carta Capital, você também fala de novo desse momento pós-expediente, né? E aí você diz, dramaticamente, acho que a noite interessante pelos seus extremos, a euforia, a busca por diversão e felicidade, e a frustração por sermos incapazes de sustentar o tempo todo esse estado de espírito. Olha, gostei, nossa, não sabia. Hein? Profundo. Muito bom, quem falou isso aí? Mas eu acho isso... E aí depois você fala, né, da oportunidade quase ritualística de dançar por horas a fios, de relegar a mente a favor do corpo. E isso também interessa porque a gente, no podcast, fala muito sobre processo criativo. E uma das partes que a gente fala sobre essa liberdade, esses lugares de oxigênio, para a gente deixar de ser esses personagens enclausurados, engaiolados, que muitas vezes a roupa faz esse papel. E na noite é esse lugar do desbunde, né? De você se... Aí o que dizem, tem uma frase, esqueci o autor, mas ele diz... A fantasia é algo que você usa o ano inteiro e você tira no carnaval. E eu acho que a noite também tem isso, né? De você ficar fantasiado o tempo inteiro e aí à noite você tira a fantasia desse ser do CV. Acho fundamental. Não, agora, por exemplo, também estamos todos sentindo isso, né? Acho que a fantasia nesse sentido literal, figurado, seja ela qual for, é fundamental. Agora a gente está passando por esse momento super duro e não dá para viver sem fantasiar alguma coisa. Eu acho, inclusive, que a gente está tão combalido, né, depois de um ano de pandemia, porque a gente não está podendo fantasiar, porque no começo da pandemia a gente fantasiava que depois de 3 ou 4 meses a gente faria uma viagem, ou iria a uma festa, ou qualquer fantasia que dê prazer pra gente, né? E aí agora a gente se encontra nesse momento em que de repente foi roubada, tudo pode ser roubado, a nossa fantasia a capacidade de fantasiar com o futuro. E eu acho que é isso que está matando a gente, no certo sentido. Né? Não tem. Fantasiar é fundamental, né? Uma das coisas mais emblemáticas que aconteceu nessa pandemia, para mim, foi um momento que diversos inferninhos importantes, principalmente da cena europeia, mas daqui também, viraram espaços de exposição. Né? Então, assim, não se dança mais... Tiveram algumas boates em Berlim, por exemplo, históricas da cena eletrônica, que fecharam e viraram espaços de exposição e que não vão voltar, segundo os donos. Né? Porque eles não acham que esse momento de aglomeração vai voltar igual ao que era antes. Eles abandonaram. Então, ter essa mudança é muito emblemática, né? Esse espaço da dança, do abraço. Eles terem percebido isso, porque
Porque assim, tem coisas que vão virar cemitérios, né? Por exemplo, como os prédios da Faria Lima, que a gente tá vendo essa situação que eles vão começar a se esvaziar e talvez alguns não voltem a ser preenchidos. Então, eu acho que isso é uma característica muito legal de Berlim. Por isso que Berlim sempre teve uma cena muito bacana, artística e de música eletrônica, tudo, que é assim, é você reoxigenar. Quer dizer, isso aqui não serve mais para dançar, vamos transformar numa outra coisa, né? A arte pode viver aqui. Bonito, não sabia. É lamentável que aqui no Brasil as boates estejam funcionando a portas fechadas, na contramão de tudo aquilo que eu diria que é essa busca do belo, né? Sweet Tóquio conta a história da Maju, que sequestra a filha da Fernanda, né, que ela cuida, e logo na primeira cena em que ela sai com a menina, né, com uma mala, ela passa por um exército branco, que é o exército de babás no parquinho, e eu e a Olivia a gente fala muito do papel do uniforme, né, e óbvio que em certos casos, o uniforme realmente tem uma função, é importante, né, você saber quem é um policial na rua, você saber quem é um médico, um enfermeiro dentro de um hospital. Mas qual é a função, né, desse uniforme branco das babás? É curioso, né? Porque eu não gosto do uniforme para as babás, acho que no livro até dá para perceber isso. Mas já aconteceu, eu sempre falo que eu, inclusive, escrevi esse livro porque minha filha teve uma babá que trabalhou comigo, então esse não é um livro que critica isso diretamente, a gente precisa, né, geralmente das babás para poder trabalhar e tudo. E tendo essas tantas babás que passaram pela minha vida, teve o caso de uma que pediu o uniforme, porque ela não queria usar as próprias roupas, ela não queria sujar a roupa dela, né? Então eu achei isso curioso, mas de forma geral, eu acho que no caso das babás, o uniforme funciona muito para as patroas no sentido de ser um marcador de status, que eu acho uma coisa super lamentável, que é tipo, olha, essa aqui é a minha babá trabalhando para mim, eu vou com ela no clube. Esse livro critica muito essa questão social, né? Essa relação que eu considero bastante escravagista, que são as babás que moram na casa das pessoas, ou que trabalham em horários super exagerados, ou que, como tem no livro, né, que eu cito essa cena, que a mulher está na piscina e a babá fica do lado segurando o copo da caipirinha para as crianças não derrubarem, que é uma cena real. Tem muita coisa que eu observei e trouxe da realidade para esse livro. E eu acho que, num certo sentido, quando a gente fala desses uniformes brancos, o que me entristece é que, assim, são as babás subjugadas por um modelo, né, de roupa, daquilo que deve ser usado, daquilo que é bonito, e muitas mulheres que eu acho que também são um pouco escravizadas por um padrão também do que é ser feminino, ou do que é ser chique, ou do que é ser bem vestida, né? Pegando de novo um rabicho da Faria Lima, eu lembro que eu trabalhava numa agência lá uma época e me dava muito pena de ver as mulheres com aquele salto super fino, muito alto na hora do almoço, andando no petit pavé, né? Engatando ali naquelas pedrinhas. E eu acho que cada um tem que se vestir da forma que quiser. Se você quiser sair montada de drag queen para o seu trabalho na Faria Lima, tá ótimo, porque aí eu acho que a gente tá falando assim de uma fantasia saudável, do que me dá prazer como roupa. Mas eu vejo nessas situações uma outra coisa, que não é uma fantasia saudável, mas é uma necessidade de atender a um certo padrão daquilo que é socialmente desejado, da minha babá de roupa branca, de eu ser uma mulher com essa calça e esse corpo super malhado aqui do lado do meu marido, uma merecedora desse status, ou, né, essas equivalências do que é chique, e que nem sempre é o que é mais confortável, que eu acho super importante, inclusive crucial para a elegância, e nem da liberdade, né? Porque no caso das babás, você mata o individualismo da pessoa com o uniforme em certas ocasiões, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem um podcast que fala sobre uniformes, onde a gente elabora assim, uma hipótese de que as pessoas que vestem uniforme são as pessoas facilmente substituíveis, porque você tira, né, a personalidade individual, né, as características que a faz única, e você coloca ali dentro de uma função. Então, o policial pode ser substituído, né? É quase como você tirasse o rosto e você passasse a ver a função da pessoa, né? Eu acho perfeito, porque num certo momento, e até tem isso no livro que eu coloquei, eu gostei na época de ter pensado nisso,
que a babá fala que quando ela anda na rua com o uniforme branco, as pessoas não reconhecem, porque dá na mesma ela e a outra. E no fundo isso mostra um desejo muito grande que tem da patroa e das outras pessoas de à noite pegar o funcionário, essa pessoa anônima e sem rosto, esvaziar que nem uma boia e guardar dentro do armário, porque a individualidade é incômoda. Junto com a individualidade vem o desejo do que essa pessoa quer ser, quer ter, né? Vem todas as complexidades que às vezes o contratante não quer lidar com aquilo, né? Tudo bem, né? Como a babá que falou pra você que gosta do uniforme, mas por que todos precisam ser brancos, né? Tem... Inclusive um preto seria muito mais prático no sentido de não sujar tanto. E assim, eu acho que aqui o uniforme branco só funciona porque do lado da empregada tem a lavadeira, tem a passadeira, tem a faxineira, porque até lavar um uniforme branco, eu fico pensando na Europa, né? Assim, quem não conta com todo esse serviço braçal aqui que essas famílias contam, como é que é isso, gente? Tem que estar tudo branco. E é muito curioso, porque eu trabalhei como publicitária, agora lembrando, com sabão em pó uma época. E a questão do branco na família, principalmente quanto mais baixo, mais classe baixa, as pessoas anseiam muito esse branco puro. Porque é assim, olha, eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho aqui um relógio, uma joia, mas olha como eu sou limpo. Né? E isso é muito representativo assim, da nossa sociedade. Não, total. A gente sempre fala, se uma pessoa... A gente fala, inclusive, do movimento punk, quando a gente fala da sujeira, né? Porque, gosto. Né? Porque na verdade, o branco, você tá com uma calça branca, que nem você falou, é um traço de civilização, assim, olha... Sou uma pessoa que não estou andando em lugares lamacentos, não estou sentando no chão, né? Eu sou uma pessoa que está indo a lugares limpos, olha como eu sou limpa, né? E aí, no punk, é a coisa da sujeira, né? E aí... Quando você vê um grupo de pessoas que a limpeza, a moradia, o lugar que é higienizado, né, civilizado, deixa de ter importância, é uma pessoa perigosa. É uma pessoa perigosa. Muito legal. Eu adoro o movimento punk. Eu nunca tinha pensado nesses termos. É perfeito, né? E é assim, é meio carregando pela rua aquilo que a sociedade não quer olhar, né? Olha, aqui tá o torto, tá o rasgado, tá o sujo. E que vou morar onde for e que, né, vou sentar nos lugares e aí você vai carregando essas marcas. Na parte do Sweet Talk, inclusive, tem uma parte que você falou dessa gaiola que o dinheiro também traz para as pessoas, né? E aí, quando você estava falando da Maju, tem uma hora que ela também tem um momento aí de virada da história onde ela recebe a proposta, né? Você vai ficar aqui o resto da sua vida, né? Eu preciso de você, eu preciso que você não tenha uma vida, eu preciso que você esteja aqui, eu vou te pagar pela sua vida. Isso porque a Fernanda, né, que é o personagem da patroa, ela é uma super executiva, né, que trabalha para um canal, e aí ela recebe uma proposta de trabalho, né, para ser diretora de conteúdo, ganhar um super salário, só que ela ia ficar completamente dependente da Maju, a babá, ia ter que trabalhar ainda mais, né? Tanto que a proposta de trabalho que a Fernanda faz para a Maju é de ter uma visita íntima a cada 2 semanas, né? A Maju, a babá, que estava querendo ter um filho com um namorado. Ela vende o seu tempo, vende a sua vida, a Fernanda. Ela decide vender a sua vida e ela tenta comprar a vida de outro, né? Só que tem essa questão do dinheiro, tá? Então, o que o dinheiro vai comprar? Depois que a Maju aceita, né, o trabalho, 1 mês depois pingava um salário novo na conta dela e um novo na minha. Fiquei olhando para aquela cifra sem saber o que fazer. Pensei em sair de viagem, mas aquela não era a hora de tirar férias. Pensei em comprar uma joia, mas já tinha algumas, e não era nem um quilate mais feliz por isso. Conversando com uma amiga, tive a ideia de comprar arte. Fui a uma galeria onde havia uma tela da Adriana Varejão, pequena mas impactante. Uma sala de azulejos brancos manchados de sangue. Adquiri o mimo e pendurei na sala, argumentando para Cacá, o marido da Fernanda, que a tela custara uma fortuna, mas longe de ser uma extravagância, era um investimento, um patrimônio que deixaríamos para a nossa filha. Eu acho que... Né? Comprando a liberdade, né? Comprando a liberdade de alguém. Ouvindo vocês é muito curioso, porque eu tô com a sensação que eu tô sempre escrevendo o mesmo livro. Isso, inclusive, é uma coisa muito comum entre os escritores, né? Os escritores estão mais ou menos sempre repetindo as suas mesmas questões de maneiras diferentes nos seus romances. Mas quando a gente
vamos chegar aí já na tela que a gente está falando dessa situação, mas quando a gente volta um pouquinho no Tudo Pode Ser Roubado, né? Para quem não conhece o livro tão bem, essa garçonete não rouba só esses objetos de luxo, ela também acaba sendo desafiada pelo cara do fedora a roubar uma obra, um livro raro, né? Uma primeira edição do Guarani, do José de Alencar, que está avaliada num valor super alto. Essas obras podem custar 200 mil, 500 mil, até 500 mil euros. Eu sei que uma primeira edição de Don Quixote custa. E aí, nesse livro, ela vai roubar, não para o cara do fedora, ela vai roubar para um colecionador, que é uma pessoa que tem várias outras coisas em casa, né? Entre quadros, esculturas, enfim, ele coleciona obras raras. E eu já vinha, desde o Tudo Pode Ser Roubado, muito, acho que querendo bater na tecla dessa crítica, que foi bem isso que eu estava falando para vocês antes, que eu observei, assim, né, quando eu mudei para São Paulo, que as pessoas vão ganhando cada vez mais, comprando sempre coisas cada vez mais incríveis, né, que são marcas caríssimas, enfim, as bolsas, os óculos, os carros, obras de arte, e é uma coisa que nunca tem fim, num certo sentido, que aparece bem no Tudo Pode Ser Roubado, que é uma vez que esse colecionador pega o livro, ele já está pensando qual é o próximo livro que ele vai querer adquirir, qual é a próxima tela que ele vai querer colocar dentro desse grande acervo, e ele nunca tá satisfeito, né? Tanto que ele aparece até em contraponto a um outro professor que quer ter a obra pelo gosto mesmo, de ler aquele livro e tal. Então, eu acho que eu sempre venho rodeando um pouquinho essa questão, e aparece de novo na Fernanda, né? Porque a Fernanda, isso é no começo do livro, a Fernanda chega nesse momento e fala, nossa, agora eu tô ganhando uma fortuna, eu tô colocando esse quadro da Adriana Varejão na minha parede, eu vou aqui comprar uma casa no campo, ter o título de um clube, e tá bom, eu cheguei lá, minha vida agora se estabilizou. E o que acontece é exatamente o contrário, né? Acho que numa certa hora ela até fala assim, nossa, eu já estava pronta para morrer, mas aí a vida veio me buscar de novo, porque aí ela se apaixona por uma outra pessoa, 1000 coisas acontecem, porque eu acho que esse estado, né, de realização através do objeto é uma coisa muito efêmera, ou mesmo de uma condição social, né? Um prazer bem efêmero. Aproveitando, queria que você falasse um pouco da experiência que ela tem na hora que ela vai para uma tribo indígena. Que a coisa, na verdade, vira, também, né? Esse julgamento vira do que tem importância, do que não tem importância. Eu acho, assim, eu fiz essa viagem, eu tenho interesse pelos indígenas há muito tempo, e eu estava muito afim de fazer essa viagem até antes de escrever esse livro, porque eu sou feminista, né, me envolvo com essas questões, e eu descobri que entre os Yawanawás tem 2 pajés, que são 2 irmãs, que foram as primeiras pajés desse povo, né? Historicamente, os Yawanawás sempre tiveram os homens, né, lá na pagelança, e elas batalharam, foram atrás, passaram por um processo super complicado para conseguir essa posição, né? Ficaram 9 meses isoladas na mata, caçando por conta própria, morando por conta própria, totalmente sozinhas, para provar que podiam estar nesse posto. Então, eu falei, cara, eu preciso conhecer essas mulheres, eu quero muito conversar com elas. E aí, quando eu comecei a escrever o Sweet Talk, eu falei, gente, a hora é essa, porque a Fernanda se apaixona por uma diretora de documentários de vida animal, que também foi uma coisa que surgiu porque eu já queria discutir um pouco a questão do selvagem, da maternidade entre os animais e os seres humanos, o papel materno, quanto isso é construído. E eu falei, puxa, se eu quero falar de animais e desses ambientes onde os animais estão, eu acho que chegou a hora de eu ir para o Acre, visitar os Yawanawás e amarrar tudo junto. Então eu fui para lá fazer essa pesquisa para o livro, essa pesquisa para o feminismo. E é tão curioso, né? Porque foi uma viagem tão fantástica que na hora que eu botei o pé na aldeia, eu esqueci tudo assim, que eu estava pesquisando. Eu desencanei do romance, eu desencanei das mulheres, eu fui conversar com elas na hora que eu estava indo embora, no dia que eu estava indo embora, eu fui ter a conversa, porque eu fui absorvida por esse lugar maravilhoso, muito diferente, né? Eu cheguei no meio de um festival que reúne todas essas 7 ou 8 aldeias que tem no Rio Gregório. E eu acho que para mim, né, já que a gente está falando de moda, que o que foi mais maravilhoso dessa experiência, eu nem cheguei a colocar no Sweet Talk, foi a ausência do espelho. Claro que eles têm espelho, né, dentro das casas deles, uns espelhinhos pequenos, mas eu fiquei hospedada numa palafita, sem parede, no meio do mato. E assim, eu nem pensei nisso, eu levei um mini espelho, né, que era tão ruim de eu manusear, já não tendo onde apoiar, tomando banho no rio, não tinha onde apoiar o shampoo. Então, assim, eu desencanei, falei, eu não vou poder me ver todos esses dias.
E aí aconteceu uma coisa super legal, porque nos primeiros dias eu estava um pouco preocupada, né, com o meu look, que aliás não tinha nada a ver com o look de ninguém que estava por lá, mas enfim, eu estava aqui construindo essa personagem que é a descobridora, a antropóloga, de camisa, né, com a sua calça tipo tal, com chapéu de abas largas, ainda muito preocupada com aquilo que eu estava vestindo. E aí, durante esses dias, né, que eu fui ficando sem espelho, eu fui desencanando. E o que aconteceu muito interessante, que eu senti, é que eu passei a olhar as roupas e as peças, né, porque aí eu comecei a ver as pulseiras que eles me deram e tal, pelo objeto em si, não por aquilo que era na interação com o meu corpo. Então não era mais, nossa, essa blusa me cai bem, ou essa pulseira vai ficar bonita porque tem o mesmo tom da pele, ou vai com o meu jeito. Era tipo, que pulseira bonita, eu vou usar ela de qualquer maneira. Demais. E foi muito legal essa experiência, esse desligamento. E eu tentei trazer isso para Fernanda, né? Numa certa proporção, como um choque mesmo. Inversão de valores, né? Inversão de valores. Tem uma passagem, inclusive, super bonita, que ela começa a se questionar sobre enfrentar um medo. Também vivi, né? Porque essa foi uma viagem, olha, tem muita coisa minha que vaza, não só para Fernanda, mas para Maju, né? As pessoas falam, como é que você fez essa babá que é tão incrível? Como a gente sempre fala, né? Tudo parte tem uma frase muito boa do Philip Roth que fala que o escritor, ele sempre trabalha a partir do seu trampolim particular. Às vezes você pula um pouquinho mais perto do trampolim, um pouco mais longe, mas você sempre vem dessa sua centelha, né? Então, eu diria que para escrever a babá, eu parti de alguns medos que eu tenho. A babá é super cuidadosa com a criança, eu também sempre fui assim com a minha filha, de um amor muito forte, simbiótico, assim, quase excessivo. E para Fernanda, eu também parti de outras coisas, né, da minha realidade. Por exemplo, o medo também estava lá na Fernanda. E eu vivi muito medo, porque para fazer essa viagem, foi difícil para mim, né? Ir para um lugar que eu sabia que eu ia ficar 10 dias sem ter internet, sem ter telefone, não tem nem telefone público. Telefone público é 2 horas lá. Eu sempre pensava, nossa, e se eu tiver uma picada de cobra? Para chegar no pronto-socorro, eram 6 horas de barco, mais 2 horas de estrada, então uma picada seria fatal. Então, sim, eu fui atrás do meu look descobridora, usando as galochas para me proteger de tudo isso, e enfrentando esse medo. E foi maravilhoso, né? Porque eu encontrei a cobra. Não foi só o medo que eu tinha fundado, de fato estava caminhando num certo momento, já tinha desencanado de usar as galochas, porque depois de uns 3, 4 dias, claro que você fala, gente, não dá nada, eu vou ficar por aqui de chinelo. As preocupações são outras, né? As preocupações são outras. Exatamente. E aí, bem nessa hora que eu desencanei, essa jararaca, que eu depois descobri ser uma cobra bastante fatal, passou a 10 centímetros do meu pé. E no final das contas, eu não fui picada, deu tudo certo. Mas eu trouxe isso para Fernanda, que é esse prazer de você se superar, né? Porque não tem como você reprimir o medo. Você vai apesar do medo, né? Como eu falo ali no livro. Você então fez a viagem pro Acre, que acabou entrando pro Suite Tóquio, né? Pra Fernanda, mas você também fez uma viagem para Maringá, né? Isso foi fantástico. Que legal. Vocês estão me fazendo pensar tantas coisas que eu não pensei a respeito do meu livro ainda, porque, assim, eu fui para Maringá atrás da fazenda de Bicho da Seda, que tudo me incomoda, né? Eu nem me lembro. Olha, o Casulo Feliz, o Casulo Feliz... o Casulo Feliz. Então, assim, hora do merchan para os amigos, Gustavo, Casulo Feliz, uma das, né, as amoreiras mais incríveis, os casulos de seda mais incríveis do Brasil, é isso aí. Sustentável, o real sustentável, né? Uma empresa muito incrível. E eu descobri eles porque eu vi bem no começo, assim, o livro embrionário, eu já sabia que eu ia ter essa babá, que ia vestir branco, mas não sabia muito mais que isso. Eu vi uma matéria sobre o Casulo Feliz e teve uma informação que me chamou a atenção, que as larvas, agora esqueci o nome mais específico para elas, as minhocas lá do Bicho da Seda, quando elas estão triturando as folhas de amoreira, que é o que eles plantam lá, porque elas são super seletivas, elas só comem folha de amoreira, não adianta você chegar com outra coisa que elas torcem aquele pescocinho anelado delas. Elas fazem o barulho da chuva quando elas estão mastigando, numa certa idade que elas já estão grandes. E isso acontece de madrugada, esse barulho da chuva. Então eu falei, cara, que lindo que pode ser a babá vir desse lugar. E ela tá em São Paulo, né, fechada dentro de um apartamento, e sentir saudades desse barulho da chuva que as larvas faziam para produzir a seda.
Bom, e aí é um processo lindo do romance, né? Como uma coisa puxa a outra, porque na hora que eu decidi isso, eu dei um destino para essa babá, eu dei uma profundidade maior para ela, eu dei uma história. E eu decidi que quando ela resolvesse ir embora com a menina, né? Que ela resolve fugir com a menina, ela ia querer voltar para esse lugar, fazer essa viagem de ônibus. E aí eu fui fazer essa viagem. Eu gosto muito de fazer pesquisa de campo. E aí eu peguei um convencional, porque eu falei, não... Depois eu acho que eu voltei até direito, mas eu quis ir do jeito que ela ia e fui até essa fazenda lá em Mandaguaçu. Aí conheci todo o processo deles, né, de trabalho, que é super bonito mesmo, assim. Não, só esse nome já é incrível, né? O Casulo Feliz. Eu sempre amei esse nome. É demais, é demais. Mas tem uma parte, também entrando aí nessa peregrinação, né, de ônibus, que fala sobre o sapato. E você traz isso nos 2 livros, a sua relação com o sapato. Então eu vou ler agora a parte do Sweet Talk. E na verdade a Maju, né, tava com a Cora, e a Cora perde um dos sapatos que ela estava usando no meio da estrada. Reparo que um dos seus sapatos, o que estava acalcanhado, caiu do pé. Era só o que faltava. Como é que eu vou achar um calçado uma hora dessas? Olho em volta, a noite está clara por causa da lua, talvez eu possa ver. Agarro a minha nega e ando para um lado, para outro, uso a lanterna do celular, vejo até bosta de cavalo, mas não vejo a sapatilha. Deve ter caído mais para longe, e até penso em avançar, mas não posso deixar a menina sozinha, nem correr o risco de não pegar o ônibus. Volto para o banco, imaginando o sapatinho caído num canto, mais um sapato caído num canto. É o que as pessoas mais perdem, o que tem nos pés. Eu sei porque minha timidez me fez andar olhando para o chão. E já vi de tudo perdido por aí. Chapéu, óculos, chave, presilha, documento, cartela de remédio. Até faca e carta de baralho já vi. Mas nada supera o número de sapatos. Em tudo que é canto tem um pé perdido, um pé sozinho. E eu sempre pensei no estado da pessoa para largar um calçado... Porque você pode largar tudo nesta vida. Um marido, uma casa, uma cidade, um passado inteiro, mas não tem aquilo que vai te levar para frente. Quem larga um sapato não tem mais esperança de nada. Eu amo isso. Já voltei, né? Com um sapato para casa. Já voltou? E eu joguei pela... Depois eu tinha até esquecido porque eu tava bêbada e meu companheiro falou: você não lembra aquele dia que você jogou um par de sapato pela... Olha isso que doideira, pela janela de um táxi. Atenção, ouvinte, isso não se faz, né? Jogar um lixo desse na rua. Mas eu imagino que esse sapato me fez tanto mal que eu falei, gente, não quero mais ver. Tchau. Eu lembro agora qual é o par. Mas antes de você falar da sua obsessão por sapatos, Olivia, lê o trechinho do Tudo Pode Ser Roubado. Uma imagem que até então eu tentei afugentar porque era demasiado reveladora, porque me falava de algo que eu não queria enxergar, como falam todos os sapatos. Uma pessoa pode se vestir e se arrumar e se transformar até a cabeça, mas os pés não mentem. Há algo de humano e verdadeiro nas 2 patas, talvez por seguirem sendo 2 patas, a despeito de toda a nossa dissimulação. Quando alguém me intimidava, eu sempre olhava para baixo. Lembro de uma vez ficar nervosa na frente do dono do restaurante e então olhar para os seus pés, apertados dentro de um sapato de bico fino, os dedos marcando o couro lateral, um desespero em ser elegante, algo que me faz ter pena dele. Também me comoviam os pés da Tiana, aquela suavidade toda lá em cima e lá embaixo aqueles troncos brutos presos à terra. Me comoviam igualmente os pés minúsculos da minha mãe, nos seus sapatos comportados de senhora, uma vida inteira com os 10 dedinhos bem juntos e bem fechados. Pra quê? Pra quem? E mesmo Jota, com seu glamuroso chinelo das Arábias, o que aqueles chinelos tanto tentavam dizer? Mas os sapatos do Biel, os sapatos do Biel, eram de um couro sintético tão vagabundo que nem podia ser chamado de couro sintético. E apesar de largo, achatado, o par estava tão usado que também tinha marcas, craquelado nos joanetes, nas pontas, nos calcanhares. O cadarço amarrando um pacote que parecia prestes a se desfazer. Pés de um velho pobre e cansado. Foi o que eu disse para mim mesma. E surda ao meu próprio apelo, segui sentada no mesmo lugar, olhando para as janelas e para a porta do hotel e para as minhas botas, também cansadas, também surradas. Até que, com a cabeça apoiada nos joelhos, peguei no sono. Adorei relembrar esse trecho. Obrigada.
Os dois, por sinal. Mas é interessante porque isso na moda, Giovana, é algo que se quer descobrir uma pessoa, você realmente olha para o sapato ou para as malas. Né? Ah, é? Foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Eu lembro que tem uma entrevista com um concierge de um hotel 5 estrelas de Paris, que uma vez ele disse... Para você saber se a pessoa é importante ou não olha para a roupa, porque artista, popstar, anda sempre desconjuntado. Parece que eles querem não parecer quem eles são. Mas se você olhar para os sapatos e olhar para as malas, você vai saber qual é a estirpe. Nunca mais vou esquecer essa, muito boa. Eu acho que até hoje em dia é até um pouco mais complicado, porque é muito tênis, né? Mas tem os tênis do momento, né? Não, e malas e sapatos podem ficar muito mal cuidados, né? Eles apresentam ali um desleixo que você se olha no espelho, a camisa tá ok, mas parece secundário, é o secundário que não é, né? Mas essa sua relação quando você fala dos dedos apertados, na verdade a Rabudinha, né, lembrando da mãe dela, desse enclausuramento que a roupa também pode criar, né? Esse enclausuramento nesses personagens que vão se apertando para tentar conseguir atender as expectativas das pessoas, né? Eu acho essa é uma moda muito errada, né? Acho que é um ponto muito interessante de ser discutido. Só para voltar um pouco, acho que também tem muito a ver. Eu sou bailarina, desde sempre, desde pequena. Sofri muito uma época, claro que eu não danço mais de ponta, né? Porque, como eu falo, eu sou uma bailarina decadente, eu já tenho 45 anos, mas eu sigo dançando contemporâneo, tudo. Mas, assim, fui sapateadora profissional, então, assim, nesse universo, os sapatos já eram uma questão, porque a bailarina, né, anda com aquela sapatilha que machuca e tal. Mas também, por ser bailarina, eu passei a observar muito os pés, né, das pessoas. E eu acho que os pés são extremamente maltratados, porque a roupa, ela, de certa maneira, ela carrega junto com ela esse processo civilizatório, que aparece muito forte no pé, né? O pé é essa coisa selvagem, que ele não nasceu para ficar amontoado desse jeito. Até a minha professora Zélia Monteiro sempre fala isso, né? O pé é uma pata. Então, o pé saudável é aquela pata que tem que aderir ao chão com os 5 dedos bem abertos. E o metatarso, né, que é esse músculo que une os 5 dedinhos, ele tem que estar tonificado. Então, o que acontece? Quando a gente fica só o tempo inteiro dentro desses sapatinhos fechados, a gente está atrofiando o meta. Né? Você faz, inclusive, em casa, você que está ouvindo pra gente, quer saber se seu metatarso está saudável, estica o pé e tenta separar os 5 dedos. Você não conseguir abrir eles bastante... Vou fazer agora. É porque o seu meta não tá bom, entendeu? Usa menos sapato. Bom, conta aí pra gente, tô esperando. Eu acho que mas ele faz uma curva assim, ó. Ele faz assim, eu acho ó, que a pandemia deve ter melhorado um pouco, né? Com certeza. Muita gente trabalhando em casa, de meia, de pé. Não, eu mesma não sei se eu vou conseguir voltar a usar salto. E aí, voltando um pouco para esse histórico, o que aconteceu? Como eu vim de uma sociedade bem conservadora e machista, dentro dessa sociedade conservadora e machista, a ideia do feminino, porque eu não acho que o feminino seja isso, de maneira nenhuma, mas existe essa ideia do que é feminino. O que é a ideia da feminino? É esse corpo super apertado, é o pezinho pequeno das gueixas. Então, fui aquela pessoa que usava a blusa apertada, o sapato apertado. Teve uma hora que eu me libertei, foi maravilhoso e também foi muito bacana descobrir que a elegância não tá nisso, né? Não tá nesse aperto, pelo contrário, tá na soltura, tá no metatarso relaxado. Saudável. Então, acho que por isso que eu olho assim com comoção, né? Porque eu acho que o pé, ele resume muito, né? O pé é essa planta nossa colocada no chão que condensa, de certa maneira, esse processo civilizatório de domar, né? Aquilo nosso, que eu dizer, o pé no chão é o pé do selvagem, né? Como isso é domado, como isso é apertado. Você sempre fala sobre o feminismo como uma pauta muito importante, né, da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma entrevista da Carta Capital, você diz: eu sou feminista, a minha obra não. Eu achei muito interessante a sua resposta. Eu gostaria que, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Literatura feminista ou literatura feminina são 2 termos que eu acho muito ruins, porque eles aprisionam a literatura feita por mulheres, de novo, dentro de um cercadinho, no canto da história. A literatura feita por mulheres é literatura, ponto. A literatura é universal, feita por homens, mulheres, crianças, não importa de que raça, de que gênero.
No momento que a gente coloca esses rótulos, né, que não são só para isso, a gente pode falar, algumas pessoas tentavam falar em literatura comunista, literatura feminista, literatura marxista. Na hora que você coloca esses rótulos, você faz isso, você sequestra desse lugar universal e grandioso em que o trabalho artístico deveria estar e você coloca num nicho e você apequena essa literatura. Então, por isso eu sou contra esse rótulo. E sim, eu sou feminista, minha literatura não, e de novo, porque eu acho que a literatura, ela é universal, ela tem que ser trabalhada a partir de um lugar de alteridade, em que eu posso falar no lugar de homem, de mulher, de passarinho, eu posso narrar minha história de qualquer canto, e qualquer tentativa dessa é muito aprisionadora. Por outro lado, eu entendo que hoje a gente também tem uma necessidade de se referir a essa literatura feita por mulheres de alguma maneira, porque para alavancar essa literatura, a gente só dá um nome para ela, certo? Então, por isso eu sugiro literatura feita por mulheres. A gente mantém a literatura intacto e designa o que é necessário. Para encerrar, eu não sei se você tem o Tudo Pode Ser Roubado aí perto, e eu também não sei se seria o caso de você ler um trecho pra gente, que talvez seja o trecho de leitura de moda mais claro, assim, é mais evidente. Os Pombos do Bairro, o início, quando ela chega... Ah, não é o que ela tá na faculdade olhando a roupa da galera? É demais, né? Altamente roubável. Tem uma coisa que eu quero contar pra vocês que eu acho que pode ser legal de vocês usarem sobre a vitrine do restaurante. Vocês querem que eu conte antes? Não, a garçonete. É você como garçonete. Eu morei em Nova York quando eu tinha 24 anos. Eu estudava roteiro na NYU e eu trabalhava de garçonete num restaurante na Union Square, que é um restaurante... chama The Coffee Shop, tá lá até hoje, assim, frequentado pelo pessoal do cinema. Então, cruzei lá com, sei lá, Spike Lee, Mila Jovovich, outras figuras desse tipo. Mas antes de eu trabalhar no Coffee Shop como garçonete, eu apareci lá como cliente. E nesse dia eu estava com um amigo meu, tinha acabado, né, de chegar de Curitiba para Nova York. Fui recebida pela hostess, super descolada na porta, e é um restaurante grande, que tem um salão na frente, um no meio, um atrás. Ela nos conduziu até esse último salão atrás, almoçamos e tal, e eu retornei depois para fazer a entrevista de emprego e trabalhar. E quando eu fui contratada, comecei a trabalhar, eles me explicaram como é que funcionava a distribuição das pessoas nos salões do restaurante. Então eles falaram, olha, Giovana, quando chegar uma pessoa incrível, maravilhosa, famosa, conhecida, você vai colocar aqui nas mesas da frente e da varanda. Pessoas normais, você vai colocar aqui nesse salão do meio. Agora, quando chegar gente feia, mal vestida, você esconde lá no salão do fundo. Que foi exatamente onde eles me colocaram quando eu fui como cliente. Então, acho que foi aqui pra onde estava aquele make? Onde estava aquele make, aquela Birkin nesse momento, para você ficar na vitrine? O que eu queria falar para vocês, eu vou ler um capítulo agora e eu vou querer dar um pouco de crédito dessa análise que eu faço no capítulo para um autor chamado Daniel Miller, que escreveu um livro chamado Trecos, Troços e Coisas, que são estudos antropológicos sobre a cultura material. E aí ele analisa muito, assim, roupa e outros ícones, né? Celular, carro, como os sapatos, por exemplo, têm um papel muito significativo numa cultura... Agora, que eu não lembro bem de qual país, e é muito bacana, porque aí já é uma visão, né, super diferente, quando ele fala que o sapato lá é símbolo de status, e como uma pessoa que tem nada, super simples, que às vezes tem 2 panelas em casa, mas que tem uma coleção enorme de sapatos, como isso é importante para eles, eu passei também a respeitar e a criar um outro olhar, que é de não ver as coisas como futilidade. As coisas têm um significado bem mais profundo que isso, às vezes. Enfim, aí eu resolvi trazer isso para Tudo Pode Ser Roubado. Bem, agora se preparem para uma aula de observação, moda e sociologia. Dessa vez, a palestra era sobre o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu conheci o livro, tinha lido na minha passagem meteórica pela faculdade. Talvez por isso, ou porque o Cícero já estivesse no papo, achei que não precisava prestar tanta atenção no conteúdo. Anotei uma ou outra informação que podia render conversa. Troquei olhares com o professor que estava algumas fileiras à minha frente e depois comecei a praticar meu esporte preferido. Dei largada com uma garota na minha lateral esquerda. Usava uma bolsa Chloé amarela. Pensei que para chegar a ter uma bolsa de marca na canariesca e incombinável cor amarela, ela já devia ter dezenas de outras.
um closet abarrotado de bolsas básicas. Meu cérebro imprimiu uma etiqueta imaginária que colei sobre a garota, com o rótulo altamente roubável. Em seguida, estiquei minha vista até uma garota de pele morena e olhos puxados, que imaginei ser peruana ou boliviana. Usava uma jaqueta bordada à mão com flores coloridas, o que apontava para um closet com peças étnicas. Etiqueta razoavelmente roubável. Ao lado dela, vi um garoto usando uma regata e uma saia sem indicação de marca. Pouco roubável. Em seguida, me estiquei para enxergar a Anitta e vi que ela usava a jaqueta do momento, numa imitação de couro que poderia valer uma fortuna se fosse assinada pela ecológica Stella McCartney, mas, naquele caso, devia ser assinada por alguma marca vagabunda de fast fashion, pois nem zíperes de metal tinha, eram de plástico mesmo, merecendo a etiqueta de não roubável ou até mesmo deplorável. E, por fim, pousei minhas lupas sobre o professor, que vestia o uniforme previsível dos intelectuais. Calça e camisa coordenada. Não é necessário dizer que ele nem sequer merecia uma etiqueta. E ali, imersa na minha viagem, enquanto a aluna começava a ler um trecho do livro, pensei que meus anos de surrupiagem tinham mudado a minha percepção sobre roupas. Porque antes, quando eu não reparava obsessivamente no que as pessoas vestem, eu pensava o que todo mundo pensa, que a roupa é uma coisa superficial, que não pode nem deve definir nosso eu interior. Mas que eu interior? Se cavarmos dentro da gente, só vamos achar órgãos e vísceras, o que indica que não temos um núcleo, mas que fomos feitos de camadas, e uma delas é a roupa, que vai muito além do que queremos aparentar, é de fato parte do que somos. E em volta de mim estavam os exemplos. O cara que usava saia não só acenava para os outros com seu eu feminino, como também introjetava essa característica no seu corpo. Ao passo que a saia lhe permitia viver uma nova experiência física, tendo, por exemplo, que levantar o tecido como as mulheres ao mijar. E a garota de jaqueta étnica? Aposto que, se estivesse no seu país, estaria vestindo Calvin Klein, mas, estando fora dele, o artefato local funcionava como um ponto de contato afetivo. Talvez o caso mais interessante ainda seja o da Anitta, que, a grosso modo, parecia uma garota tentando ser igual às outras. Mas será que isso não seria subestimar o ouvinte? Porque claro que ela sabia que aquela jaqueta vagabunda não enganava ninguém. Então, aquela peça estava mais para uma demonstração do seu desprendimento do que para qualquer outra coisa. E imagino que, à medida que a Anitta afirmava essa distinção também firmava a Anitta. Sobre o Cícero, como tive certeza depois, seus andrágios monocromáticos não eram resultado de um intelecto exacerbado, despojado do mundo material, como muitos cabeçudos gostam de pensar sobre si mesmos. Eram apenas a parte visível de um fruto inteiramente cinza. E foi esse fruto que se manifestou de repente, interrompendo meu longo momento de distração. Adorei, né? Relembrar de tudo isso que eu tinha esquecido. E você tem esse olhar parecido com a Rabudinha, assim, de analisar cirurgicamente as pessoas. A gente tem. Como elas. Eu tenho certeza que vocês têm, gente. E assim, não é que eu acho que assim, eu consigo acionar ele às vezes, mas na grande maioria do tempo eu tô muito em outro lugar sempre. Por exemplo, como eu falei, a minha filha, que é uma pessoa muito mais ligada em estética do que eu, ela percebe que o porteiro tá de bigode, ou mesmo assim, já aconteceu de uma amigona minha pintar o cabelo e eu demoro 15, 20 minutos de conversa, ela, você não vai falar nada que eu pintei o cabelo? Porque eu tô sempre muito aérea. Então, nesse livro, eu acho que eu tive que puxar de dentro de mim esse olhar, fazendo força eu consigo, mas eu vivo muito mais nas nuvens do que aqui. Eu vivo mais nas nuvens do que aqui. Fantástico. Gente, eu adorei o papo, que delícia. Adoramos também. Tá vindo romance novo aí? Tá. Mas eu vou começar a trabalhar nele só a partir da metade desse ano, então vão mais aí uns 2, 3 anos para tomar a gente ter aí alguma coisa legal. Giovana, foi um prazer enorme conhecê-la. Pra quem ainda não leu Sweet Talk, Tudo Pode Ser Roubado, e a Teta Racional também. Vocês vão achar, eu não sei se tem moda lá, mas com certeza vocês vão achar, porque o olhar de vocês acha qualquer coisa. E olha, obrigada quem estava com a gente. Para vocês foi uma conversa muito satisfatória. Depois de anos do lançamento desses livros, eu tive uma visão sobre eles que eu não tinha tido até agora. Então, obrigada. Obrigada imensamente. Tchau, Giovana. Obrigada. Tchau, garotas. Tchau, Oli. Tchau, Bel. Até daqui a 15 dias.